Haruto Takashima foi um experimento desde que era bebê pelo seu pai para criar um deus. Um dia, a academia dele de repente é atacada, fazendo ele ver sua infância desaparecendo bem na frente de seus olhos. Haruto fica imediatamente sedento por vingança e entra no robô mecha para contra-atacar, mas para ativar o mecha é necessário que ele renuncie sua humanidade. Haruto rapidamente desiste de ser humano e destrói o inimigo, mas quando ele sai, um dos seus colegas de classe esfaqueia ele sem saber que Haruto se tornou um imortal. No ano 71, 70% da população humana vive no espaço devido ao desenvolvimento de esferas Dyson, cidades espaciais massivas. O mundo é dividido em dois poderes principais, os Ares e a Federação Militar Dortia. No entanto, entre essas duas grandes potências há uma nação menor chamada JIOR, que declara neutralidade entre as duas forças, e agora alcançou prosperidade econômica. Haruto é um estudante comum de 17 anos do ensino médio na Academia Sakamori. Ele está competindo com sua amiga de infância e sua paixão, Shoko, em uma competição de comer, mas ele deliberadamente perde para ela. Shoko mais tarde pergunta para Haruto por que ele perdeu de propósito. Ele expressa que não gosta de competir e deseja que as pessoas podiam negociar e compartilhar as coisas ao invés de competir. O novo estudante transferido, Elef, escuta isso enquanto passava e zoa dos ideais dele. Mais tarde, enquanto limpava o santuário da escola, Haruto cria coragem e tenta se confessar para Shoko, mas de repente os militares de Dortia enviam seu esquadrão de mecha para invadir a área. Eles começam a bombardear, transformando o lugar inteiro num campo de batalha. Haruto e Shoko decidem correr e achar abrigo na escola, mas ao mesmo tempo, um misterioso mecha furioso aparece próximo a eles. Haruto vê Shoko correndo para salvar um homem preso no carro, mas o mecha inimigo abre fogo nela, destruindo tudo. Haruto fica chocado e começa a chamar por ela, mas os amigos dele dizem para ele aceitar a realidade, ela já tá morta. Ele chora de dor e raiva e então embarca no mecha depois de decidir vingar a morte dela. Depois de falhar em ativar o mecha várias vezes, ele recebe uma mensagem na tela. A mensagem pergunta se ele está disposto a renunciar a ser um humano e é injetado nele uma substância depois de aceitar. O mecha Valve Brave finalmente se ativa e Haruto desvia de todo o fogo inimigo e ataca. Ele acerta seus inimigos com a lâmina de Valve Brave e como resultado ele destrói e explode todos os mechas inimigos. Todo mundo começa a elogiar Haruto, mas por outro lado ele apenas fica de luto pela morte de Shoko. No seu caminho de volta para a escola, Elef aparece e revela a identidade dele como um espião militar de Dortia. Ele avança e ataca no meio de Haruto várias vezes, mas antes de sair, Haruto aparece novamente e ataca ele por trás, mordendo o pescoço dele. Depois, os amigos de Haruto descobrem os corpos dos inconscientes Elef e Haruto. De repente, os companheiros de Elef aparecem, expressando o desejo deles de levar a Valve Brave e apontando suas armas para eles. Haruto acorda no corpo de Elef e ajuda seus amigos a escapar, atirando nos outros 4 espiões de Dortia. Depois de chegarem numa zona segura, Haruto explica a verdade e se prova ser ele mesmo no corpo de Elef. Mais tarde, Haruto decide pegar seu corpo de volta e a Valve Brave, que ambos foram capturados por Dortia. Ele mata 2 guardas inimigos para roubar um helicóptero e usa isso para se infiltrar numa das instalações de pesquisa do inimigo. Ele assegura o corpo dele com sucesso e acha estranho que o corpo não possua nenhuma ferida. Depois de chegar dentro da Valve Brave, sua amiga Saki amarra Haruto quietinho no corpo de Elef e Haruto morde seu corpo original para trocar de volta. Ele então pega o controle da Valve Brave para escapar da visão dos inimigos e entra no espaço. As forças de Dortia conseguem chegar neles e começam seus ataques para pará-lo, enquanto Haruto está ocupado destruindo os mechas inimigos, desviando do fogo e mísseis. Elef aproveita essa chance para se libertar e pegar Saki como refém, ordenando Haruto se render, mas logo ele entende que ele é considerado um traidor, porque Haruto atirou nos espiões de Dortia enquanto estava no controle do corpo de Elef. De repente, Haruto recebe uma ligação inesperada de Shoko e descobre que ela ainda está viva. A Valve Brave dele começa a sobreaquecer e começa a fazer uma luz dourada. Com esse novo poder, Haruto consegue segurar os inimigos até a chegada da ajuda da herdeira de frota. Depois de retornar em segurança, Elef é preso e Haruto vai se encontrar com Shoko. Ainda assim, ao invés de confessar o amor dele como ele tinha prometido, ele sorri e vai embora, percebendo que ele não tem mais direito de se confessar depois de se tornar um monstro. No dia seguinte, Haruto revela suas habilidades de regeneração para os seus amigos e pede a eles para manter isso em segredo. Do nada, algo provoca Haruto e ele pula no seu amigo Kuma, tentando morder ele. Saki consegue parar ele com um tapa, fazendo ele voltar ao normal e fazendo ele perceber que ele não é mais um humano. Ele conhece o senador que elogia ele por se tornar um símbolo de esperança. Mais tarde no dia, enquanto espera um ataque no futuro, Haruto ajuda soldados a evacuar a escola para salvar todo mundo do próximo ataque de Dortia. Haruto de repente presencia estudantes ficando em pânico na multidão e quando ele se vira, ele vê Elef, que escapou da prisão. Elef pede para fazer um pacto com ele. Ele quer começar uma revolução em Dortia. Se Haruto ajudar ele,
Elef o ajudará a salvar a vida de todo mundo. Haruto recusa a oferta dele, mas antes dele sair, Elef diz para dar a ele um sinal de paz quando ele mudar de ideia e precisar da ajuda dele. Depois, Haruto descobre que o senador Figueiro tá testando a Valve Raven em soldados aleatórios e tenta impedir o senador, mas ninguém escuta ele e o soldado é ferido no processo. As forças dorsianas repentinamente aparecem e começam seu novo módulo de ataque. O senador Figueiro finalmente revela sua verdadeira natureza. Ao invés de salvar os refugiados, ele captura a Valve Rave e o Haruto para levá-los com ele, já que ele é o único que pode pilotar a Valve Rave. Seus amigos aparecem para salvá-lo depois de perceberem que o senador pode estar mentindo para eles. Haruto então revela o plano do senador Figueiro pro grupo e corre para impedir o senador, que já abriu fogo nos estudantes. Haruto luta com guardas e assegura a Valve Rave para ameaçar o senador e os soldados com ela. Elef aparece e lembra os estudantes como as forças de Dorsia estão prontas para atacá-los a qualquer hora e pegar as famílias deles como reféns. Depois de todo mundo estar seguro, Haruto parte pro espaço enquanto desvia do ataque das forças dorsianas. Ele então usa suas armas para libertar a cidade deles no espaço do controle de JIOR, destruindo a conexão entre os dois. Depois de quebrar a conexão, a cidade no espaço declara independência e todo mundo começa a viver uma vida livre. Alguns dias depois, Haruto e Saki decidem explorar o subsolo da cidade no espaço, onde eles descobrem mais Valve Raves. Ele então pede para ela manter isso em segredo entre eles, porque ele quer prevenir as pessoas dessa maldição. Saki promete que ela manterá isso em segredo, mas no final ela ignora os avisos de Haruto e pilota uma das Valves novas, chamada Carmilla, e renunciando ser uma humana, Haruto persegue ela voando e convence ela a parar. No dia seguinte, o exército dorsiano ataca eles novamente. Saki surpreende todo mundo pilotando uma Valve Rave e luta contra o exército com a arma de articulações de espeto dela. Haruto também se junta a ela e luta contra o inimigo. O exército dorsiano destrói a herdeira de frota e como resultado mata o senador Figueiro, e usam a fraqueza das Valve Raves da luta a longa distância para colocar Haruto e Saki em desvantagem. Saki primeiro fica assustado, mas então ajuda Haruto a lidar com os mísseis inimigos e força o inimigo a se retirar. Depois da batalha, Haruto revela a existência de outras Valve Raves aos amigos e professores dele, pedindo para eles não revelarem essa informação. Pouco depois, Elef pega todas as garotas como reféns e informa Haruto no anunciamento da escola como a nova JIOR está sob o controle dele. Haruto vai para a cabine da Valve Rave para lutar contra ele, mas Elef embosca ele e aparece por trás, revelando que era tudo uma isca. De repente, o homem militar dorsiano aparece e começa a abrir fogo neles. Elef usa o corpo de Haruto como um escudo humano, resultando nele ser alvejado várias vezes. Elef tenta convencer ao Drake que Haruto é uma parte crítica do plano dele para libertar Dorsia. Tuvir, um dos antigos membros do esquadrão de Elef, intervém com o mecha dele e começa a abrir fogo sem mira, matando Aina, uma das amigas de Haruto. Elef puxa uma alavanca e manda o mecha de Tuvir de volta pro espaço. Ele então vai em direção a Haruto e oferece trocar seus corpos para ele poder lutar contra as forças dorsianas, e ele concorda. Haruto então se junta à batalha com o corpo de Elef para ajudar Saki, que estava tendo dificuldades lutando contra as forças dorsianas. Com as previsões e instruções de Elef escritas em bilhetes, Haruto abre fogo no inimigo com precisão e agilidade, desabilitando o lançador eletromagnético boomerang deles e forçando o exército inimigo a se retirar. Depois ele acha uma foto de uma garota no bolso de Elef e começa a chorar aleatoriamente depois de olhar a foto, já que ele pode sentir as memórias e emoções do corpo. Depois da batalha, Elef acorda e informa o grupo que eles têm 6 horas até o próximo ataque de Dorsia, relembrando Haruto do pacto deles. Haruto começa a ser culpado por Kuma pela morte de Aina, mas eles param porque o exército dorsiano aparece mais uma vez e recomeçam seus ataques. Dessa vez eles estão completamente preparados e estão até mesmo usando navios da marinha para se infiltrar na academia. Haruto e Saki partem para o espaço para lidarem com os inimigos. Ele começa a amassar os mechas inimigos, mas logo os dois encaram problemas em desviar dos boomerangues eletromagnéticos. Prestes a perder, Haruto se comunica com Elef e finalmente forma um pacto com ele, decidindo colocar sua confiança nele. Com a estratégia de Elef e o trabalho em equipe deles, ele contra-ataca e ganha a vantagem, e abre fogo em pontos específicos do módulo JIOR, que libera a água do mar, e como resultado se esfria a Valve Rave dele, e também faz os navios da marinha inimiga afundarem no mar. Depois, Haruto começa a carregar a Valve Rave dele até começar a emitir a luz dourada. Ele então usa o poder dela e acerta a frota do inimigo com a sua lâmina Harakiri, derrotando as forças dorsianas. Depois da batalha, a cidade espacial vai em direção a um território neutro. Haruto confia em Elef e permite ele decidir sobre o plano estratégico deles, para assim eles minimizarem suas baixas, mas ele perde o controle mais uma vez, forçando Elef socar ele e trazê-lo de volta para um estado normal.
Alguns dias depois, os esquadrões dorsianos atacam novamente, mas eles têm dificuldades para quebrarem as defesas por conta do novo sistema de barreira criado por El-Elef, uma formação militar treinada e organizada. Haruto e Saki saem para lutar contra as forças dorsianas e perseguem a retirada da frota inimiga, mas logo percebe que o inimigo atraiu eles e outra frota dorsiana está pronta para atacar a cidade espacial. As forças dorsianas usam seus mísseis e lasers e como resultado a barreira para de proteger todo mundo. Do outro lado, o inimigo atira de um canhão para explodir a cidade, mas antes de uma tragédia ocorrer, Kuma e Yamada aparecem usando uma Valve Wave para salvar a cidade e destruir a frota dorsiana, forçando eles recuarem. Depois do retorno deles, Haruto tenta socar El-Elef por incentivar outros estudantes a pilotar as Valve Waves. No dia seguinte, enquanto estão no elevador, Haruto perde o controle novamente e ataca Takari, mas Saki consegue impedir ele a tempo e leva ele para fora, dizendo a ele que ele vai matá-lo se ele se tornar uma besta. Alguns dias depois, Haruto se encontra com Saki e eles vão em um encontro. De repente, a unidade dorsiana ataca eles novamente e todos os 3 pilotos se juntam à batalha. El-Elef instrui eles se moverem para uma coordenada específica, fazendo o inimigo pensar que eles estão fugindo, forçando o inimigo a quebrar a formação deles para pegá-los. Haruto e o seu grupo aproveitam essa oportunidade para acertar o inimigo com um laser. El-Elef diz a Haruto que ele só precisa usar sua lâmina Harakiri no tempo certo, e ele será capaz de aniquilá-los em um golpe. Haruto espera pelo momento certo, e ele destrói a frota com a sua lâmina Harakiri. De repente, o Capitão Kane perfura por baixo na cidade espacial e libera seus homens para invadirem a cidade. Haruto decide ir lá para dentro e espera sua Valve Wave esfriar. Enquanto isso, pede Saki para se casar com ele antes de sair. Saki recusa a oferta dele e diz para ele salvar Shoko. Depois de entrar, El-Elef informa que o professor dele, Capitão Kane, é o cérebro por trás de tudo isso, e também diz a ele que o inimigo está soltando gás venenoso com a furadeira, que resultará na cidade inteira sendo preenchida com gás se a furadeira alcançar a superfície. Os dois saem para buscar sua Valve Wave e acham Kane lá. Haruto tenta impedir Kane de levar sua Valve Wave, mas Kane atira e fere Haruto. El-Elef tenta socar Kane, mas ele facilmente se defende do ataque e nocauteia ele. Haruto segura Kane e assim El-Elef pode fugir, mas Aldrey aparece e aponta sua arma para ele. Os dois estão à margem da morte, quando de repente uma Valve Wave aparece pilotada pela garota mais antissocial e hacker geniosa da escola, Akira. Usando a arma da Valve Wave dela, ela hackeia e destrói todos os mechas dos inimigos, forçando o inimigo a lutar por conta própria. No processo, ela também liberta Haruto e El-Elef, que agora tem a chance de contra-atacar. Eles entram no mecha e Haruto abre fogo com seus lasers para matar Kane, mas assim que eles estão prestes a confirmar a vitória, eles percebem Kane flutuando no céu. Kane começa a brilhar e voa em direção a uma Valve Wave quebrada. De alguma forma, ele ativa essa Valve Wave e começa a voar nela, enquanto fica numa nova forma humanoide. Haruto e El-Elef estão chocados e eles finalmente percebem que Kane também não é humano. E galera, eu peço somente caso você realmente tenha curtido esse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo e se inscreve aqui no canal com o sininho ativado para receber os animes e vídeos novos que a gente trazer aqui, beleza? Valeu galera, se cuidem!